A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Eu trago uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 15, que conta a história do rei Azarias. Um jovem, um rapaz que começa a reinar com 16 anos de idade. E o impressionante e curioso é que o reinado desse rapaz começa a prosperar. Isso porque a Bíblia conta no versículo 3 desse capítulo que ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. E fazer o que é reto aos olhos do Senhor está intimamente ligado em obedecer aos seus mandamentos. A primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3 diz: o segredo de amar ao Senhor é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Deuteronômio 5, versículo 29 diz: quem dera eles tivessem sempre no seu coração essa disposição para me amar e obedecer-me, e assim tudo iria bem para com eles e para com toda a sua descendência. O jovem Azarias faz o que é reto aos olhos do Senhor, e o Senhor abençoa com graça, com prosperidade, com inteligência. Mas um deslize, um pecado, faz com que uma vida de vitória acabe em desgraça. Ele peca, e o seu pecado faz com que uma lepra tome a todo o teu corpo. Ele é obrigado a sair do teu palácio e a viver em exílio. A Bíblia conta uma outra história semelhante. No livro de 2 Crônicas, capítulo 26, conta a história do rei Uzias, que começa a reinar com 16 anos de idade. E ele faz o que é reto aos olhos do Senhor e ele prospera. E conta a Bíblia que ele busca a Deus de todo o seu coração. E hoje, buscar a Deus está num resumo de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo como a si mesmo, de orar ao Senhor, de jejuar, de escutar a palavra do Senhor e guardar no coração, de ser cristão hoje não só por aparência, mas por vivência e escolhas diárias, de respeitar aqueles irmãos que estão ao seu redor e aqueles que não convivem da mesma fé, de adorar ao Senhor em obediência e em fidelidade das alianças que temos para com Ele. O resultado dessa busca ao Senhor é vitória. Vitória na vida daquele que o adora e o segue ao caminho de Jesus. A vitória na vida do rei Uzias, ela veio da seguinte forma: vitória sobre os filisteus, vitória sobre os amonitas, vitória quando o Senhor dá a ele inteligência para que ele cave poços de água em teu reino e não falte água em Israel. Vitória porque ele se tornou amigo da agricultura e o alimento não faltou à mesa do povo de Israel. Vitória para que ele enxergasse as brechas no muro de Israel e ele pudesse fechar a cada uma. Vitória porque ele edificou o teu exército com espadas, lanças, couraças, capacetes, e até mesmo deu a ele inteligência para que ele criasse armas de guerra capazes de lançar grandes pedras. Ele edificou ao teu castelo a ponto de ataque e de defesa. Mas a vida de prosperidade se tornou em derrota quando esse rei pecou o pecado do rei Saul. Ao invés de obedecer, ele sacrificou. E quando sacrificou ele no lugar dos sacerdotes, ele foi tomado de lepra em todo o teu corpo e teve que sair do seu reino e ficar em exílio. A Bíblia conta no capítulo 13 do livro de Levítico que um homem, quando é tomado de lepra e diagnosticado como tal, ele é obrigado a pôr a mão à tua boca no centro da congregação e gritar em alta voz: imundo, imundo, imundo. Toda a congregação vê que aquele homem está tomado de lepra, uma lepra pecaminosa, e ele tem que sair à frente de todos para fora do castelo, para fora do palácio, para fora do arraial e viver fora para que ninguém seja contaminado com aquela lepra. Esse rei passou por uma grande humilhação, da mesma forma que o rei Azarias passou. Os dois eram israelitas e a lei era para os dois. Eu fico imaginando agora esses dois reis frente a frente. O que um poderia perguntar para o outro? Aonde erramos? Qual foi a nossa falha? Por que o orgulho entrou em nosso coração e assim o pecamos? E eu trago uma revelação: Uzias e Azarias eram a mesma pessoa. Para que esse rei tivesse essa conversa, bastava ele estar à frente de um espelho
e perguntar para si mesmo qual era o seu erro. Hoje em dia muitos estão errando, muitos estão tropeçando, mas estão esquecendo de perguntar para si mesmo: aonde estou errando? Qual tem sido minha falha? O segredo de buscar ao Senhor, e quando você o busca de todo o coração, o Senhor, Ele é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Mas quando deixamos de buscar ao Senhor, nós vamos caindo, às vezes devagar, ou às vezes de uma forma muito rápida. A vaidade, o pecado, o orgulho, as coisas do mundo vão entrando em nosso coração, o pecado assim o entra e vai matando a nossa carne, a certo ponto que nós chegamos a morrer na presença de Deus. A Bíblia conta no livro de Provérbios, capítulo 4, 23, que de tudo que devemos guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. O Senhor, Ele quer te abençoar, o Senhor quer habitar no teu coração, da mesma forma que o inimigo também quer habitar no teu coração. Ele quer tirar a presença de Deus aí de dentro, colocando nele as vontades e os desejos do mundo, fazendo com que o nosso coração seja o centro da vontade do mundo e o centro da vontade de Satanás. A Bíblia diz no livro de Jeremias que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Meu Deus, aleluia. Cuidado com o teu coração, porque ele é enganoso. Ele pode te enganar e te levar a caminhos para qual vão te levar distante do Senhor, distante da presença de Deus. E hoje em dia tem crente lutando, tem crente perseverando contra as setas, contra os desejos, contra as maldades do mundo, e estão escolhendo a Cristo. Tem crente que está lutando, mas que já está sentindo falho, que já está enfraquecendo nessa luta, mas ainda continua a escolher a Cristo Jesus. Tem crente que já não consegue mais levantar a espada, levantar o escudo, está contaminado pelas vontades do mundo, até mesmo dentro da igreja. Mas eu conto para você, faça como o rei, oh aleluia, faça como o profeta Isaías, reconheça e humilhe-se na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que o profeta Isaías, quando teve uma visão do alto da glória, ele viu aos céus, ele falou para o Senhor: Senhor, ai de mim que vou perecendo, eu não mereço ver toda essa tua glória, porque eu habito num povo de impuros lábios, e minha boca, ela é impura, Senhor, aleluia. O Senhor, Ele vê aquele alto reconhecimento de que Ele é falho, Ele se agrada daquele reconhecimento, e Ele pega um anjo da glória, um serafim com brasas do trono da glória. Esse anjo, ele desce à presença do profeta Isaías, põe brasas de fogo na boca do profeta e purifica o pecado de Isaías e tira a iniquidade dele. Iniquidade significa ser imoral contra a religião ou não guardar os seus preceitos. Eu não quero saber quais eram as imoralidades de Isaías, eu não quero saber quais eram os pecados dele, mas eu entendo que quando a gente se humilha, o Senhor, Ele manda brasas do céu para nos purificar, para nos edificar, para nos pôr de pé na presença do Senhor, para que a gente consiga marchar rumo à salvação. Clama ao nome do Senhor, reconheça os erros pela qual nós temos e deixa o Espírito Santo descer, deixa o Espírito Santo te banhar com a presença dEle, deixa Ele habitar no teu coração, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é como fogo consumidor, Ele tem como um dos símbolos o fogo, e esse fogo do Espírito, Ele sara, Ele transforma, Ele te edifica, Ele te faz uma pessoa nova. Esteja de pé mediante as ciladas do inimigo. Não cometa o pecado do rei Azarias e do rei Uzias, mas mantenha-se de pé e guarda o teu coração. Eu agradeço a todos. Fiquem na paz do Senhor.